Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez, felizes nos encontramos por poder estar com vocês nesse estudo maravilhoso do Evangelho Libertador do Cristo. Ontem demos início ao capítulo 12, itens 1 a 4, com as explicações da nossa querida irmã Márcia acerca de distribuir ou retribuir o mal com o bem. Hoje nós vamos continuar a partir do item 5, os inimigos desencarnados, dentro do tema que é o capítulo 12, amai os vossos inimigos, uma frase maravilhosa que Kardec extraiu do Sermão do Monte. E hoje ele vai exatamente comentar os itens 5 e 6 acerca dos inimigos desencarnados. E Kardec nos diz o seguinte: ainda existem outros motivos que o espírita possui para ser indulgente com seus inimigos. Sabe o espírito, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que assim como a criança se corrige por seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se modificará e se tornará bom. Sabe também o espírita que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que ao contrário tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Então, cabia e cabe ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, ao Espiritismo apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que mesmo a seu mau grado não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoa. Então esse primeiro item, o 5, Kardec mostra a necessidade que cada um de nós tem de perdoar. Perdoar não 7 vezes, como ensinou Jesus, mas 70 vezes 7, mostrando que o perdão, ele quebra barreiras, ele destrói ódios, ele faz com que a pessoa que foi perdoada reflita e às vezes até se choque, que não esperava aquele proceder por parte de quem ele ofendeu e foi perdoado, mesmo porque o perdoado não deixa de dever. Aí o mérito de quem perdoa, porque quem perdoa
corromper e atrapalhar a sua elevação ou o seu engrandecimento evolutivo e espiritual. Reflitamos sobre isso, porque Kardec acrescenta ainda no item 6 que a gente pode contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços de que representam gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação, e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homem mau na terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Se, consequentemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Daí a grande frase de Jesus inicia esse capítulo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos caluniam e perseguem. A oração, a prece, a reunião de um grupo amigo como esse nosso grupo MPM de mais tem uma força muito grande para quebrar barreiras, destruir inimigos, acabar com ódios, com mágoas e com rancores. Enquanto estamos aqui formando o feixe de vara de Kardec sobre o auspício do Bezerra de Menezes, nós estamos construindo uma barreira energética contra todo o mal que possa advir na nossa invigilância, até mesmo na proximidade dos espíritos inferiores, o que previne as obsessões e as subjugações, como Kardec fala nesse primeiro parágrafo do item 6. As nossas mentes são frutos das nossas atrai espíritos bons e afasta ou mesmo impede que os maus se aproximem de nós. Essa é a melhor receita para quebrar qualquer desavença ou destruir qualquer objeção ou adversidade em nossas vidas. É impossível que nós tenhamos consciência de calcular as benesses que o encontro desse que acontece todas as noites traz para nós, para os amigos, para os familiares, para os colegas de trabalho, para os doentes, para todos aqueles com os quais nós sempre nos preocupamos aqui nesta magnífica corrente espiritual com raízes no Evangelho de Jesus que realizamos todas as noites. Kardec comenta ainda que outrora sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os espíritos inferiores. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem demonstrar que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais inferiores, que ninguém logra aplacá-los, sendo mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, nós conseguimos afastá-los, nós conseguimos aplacá-los pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedir de praticar o mal, e sim também porque os
para a salvação, para o reequilíbrio, para a evolução desses espíritos. É assim que o mandamento amai os vossos inimigos não circunscreve ou não abrange apenas o ambiente acanhado da terra e da vida material presente, mas, sobretudo, porque faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Reflitamos sobre isso com a nossa gratidão apresentada ao Dr. Bezerra e pedindo a Ele que venha ao auxílio daqueles que se recomendaram em nossas orações e, sobretudo, aqueles que estão inscritos no grupo da prece. Que Jesus, em sua misericórdia infinita, no seu amor e na sua paz, abençoe todos aqueles que durante esta semana que passou, estiveram colocando em nossas mãos a responsabilidade de pedir por eles e orar por eles. Os aflitos, os esquecidos, os excluídos da vida social e da sociedade, os que dormem debaixo das marquises, os que dormem sob o frio gélido, mediante a indiferença de muitos que passam como se eles não existissem. Lembrai os Senhores destes teus filhos, daqueles que não se alimentaram hoje, daqueles que estão se consumindo pela fome, pela miséria, pela depressão, pela tristeza, pela obsessão, que eles sejam recebedores das luzes e das vibrações de paz que nós emitimos a favor deles e daqueles que lhes são ao redor, que estão participando das suas mesmas dores, dividindo com eles as mesmas sacrifícios, da rua, do frio, do esquecimento. Pedimos a Ele, Senhor, por aqueles que estão com ideias suicidas, por aqueles que estão se recuperando de cirurgias, por aqueles que estão entregues às dificuldades da vida e por as famílias que estejam perdendo entes queridos e que neste momento sofrem a dor da perda física, que eles descubram que os seus entes queridos não morreram, mudaram-se para a pátria espiritual, para o reino que não é deste mundo, como tu mesmo disseste. E Pilatos, naquele encontro, os teus últimos momentos neste planeta. Te agradecemos, Senhor, e pedimos ao Dr. Bezerra que fluidifique esta água e que todos nós, em nossos lares, aonde estivermos, sejamos beneficiados com o seu uso. Orai, Senhor, pela paz das famílias. Te pedimos as bênçãos, a paz, a esperança e a luz de que necessitamos para continuarmos na tarefa do Teu Evangelho libertador. Gratidão a Deus, a Jesus, ao Dr. Bezerra, a toda a sua equipe espiritual, que oramos mais ainda pela paz do planeta, pelo despertar dos dirigentes do Brasil e do mundo. Que desperte as suas consciências para as responsabilidades que cada um possui mediante os seus subalternos. Que Jesus possa nos conceder um sono tranquilo, um despertar cheio de força, energia e esperança para continuar a nossa tarefa enquanto estivermos ainda neste planeta. Muita paz a todos, Jesus conosco sempre, hoje e amanhã. Muita luz na vida de todos vocês.